Flagrante, a verdade na tela. Salve, salve, olha só, começando mais um Flagrante para você aqui na Jovem Pan. Obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência, por você nos receber nesse final de tarde de sábado. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos para o nosso primeiro caso de hoje. É uma história terrível, um crime por motivo banal. Aconteceu em Peixoto Azevedo, no Mato Grosso. Uma garota de 15 anos matou a mãe a facadas depois de ser proibida de ir a uma festa. Dá para acreditar? O repórter Bruno Pinheiro acompanhou essa história cabulosa e vai contar agora pra gente. Vamos acompanhar. Nas redes sociais, mensagens de carinho da família. Essa é Beatriz, de 29 anos. Estava feliz e aproveitava as horas vagas para se arriscar nas danças nas redes sociais. Mãe da adolescente de 15 anos, a Bia, como era carinhosamente chamada, não esperava que seria assassinada pela filha dentro de casa. O lado sombrio da adolescente que tirou a vida da mãe após tentar impedi-la de sair para uma festa em Peixoto de Azevedo, norte de Mato Grosso. A polícia militar foi acionada e encontrou a vítima deitada no chão da sala da casa onde morava com a filha. O SAMU foi acionado, mas a Beatriz não resistiu. A adolescente morava com a mãe e 2 irmãos. Segundo a polícia, uma relação conturbada. Revelações que assustaram a polícia. Horas antes do crime, mãe e filha de 15 anos estavam ingerindo bebida alcoólica juntas na mesma casa. O delegado de Polícia Civil, Getúlio Daniel, revelou com exclusividade à Jovem Pan os detalhes do crime. Foi possível ali coletar que a adolescente estava ingerindo bebida alcoólica, né, juntamente com a sua própria genitora. E ao final da noite ali, elas já tinham ido até um local de eventos, de festas ali na cidade de Peixoto. A adolescente queria novamente sair de casa para ir em outro local de festa, sendo negado pela sua genitora essa saída, né? E ali iniciou-se uma briga, elas entraram inicialmente em vias de fato, foi encerrada essas vias de fato e a adolescente ela se apoderou de uma faca, uma arma branca e informava sua mãe que se acaso ela não deixasse ela sair de casa, ela iria matá-la. E naquele momento ali a genitora não acreditou que a sua filha tivesse a covardia ou a coragem de realizar esse ato de violência contra a sua pessoa, mas infelizmente a adolescente realizou e acabou levando a sua própria genitora a óbito. Apesar de um comportamento violento, a adolescente de 15 anos estava matriculada em uma escola militar em Peixoto de Azevedo. Segundo a polícia, antes de matar a mãe com uma faca de mesa, a garota chegou a quebrar um cabo de vassoura na cabeça de Beatriz, de 29 anos de idade. Já havia ocorrido brigas violentas, inclusive a própria adolescente já relata que havia agredido de forma muito violenta, com socos, a face da sua genitora, e chegou a, em uma ocasião, quebrar um cabo de vassoura na cabeça da sua genitora. A gente visualizou ali que já vinha sendo continuamente essa situação de violência ali no lar, uma violência doméstica ali praticada aí pelos participantes desse lar. E pelo que nós conseguimos coletar, a genitora sabia sim que ela fazia ingestão continuamente de bebida alcoólica, que ela mesma confessa ser usuária de maconha. E com relação a esse uso de drogas, a menor informa que a genitora não tinha esse conhecimento. O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio doloso e qualificado como feminicídio. Apreendida, a adolescente foi encaminhada para a delegacia e aguarda uma decisão judicial. A adolescente foi lavrado o auto de ato infracional contra ela e comunicado ao Ministério Público, que representou pela sua internação. A menor será levada aí para o juiz
deferiu essa internação, ela será levada aí para o centro socioeducativo, possivelmente na cidade de Cuiabá. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele determina que ela pode ficar até 45 dias internada antes da sentença. Então, aí nos próximos 45 dias, nós realizaremos aí, o Ministério Público e o Poder Judiciário realizará todo o procedimento judicial. E ao final, o juiz sentenciará, caso ele entenda que ela deva ficar internada, ela pode ficar internada de 1 a 3 anos. Os outros 2 filhos de Beatriz, eles foram acolhidos pelo Conselho Tutelar do município. Que coisa, hein? Uma história terrível, né? Uma família que já dava todos os sinais de estar completamente desestruturada, né? Com o uso de bebida alcoólica, o uso de drogas, inclusive pela menina, pela assassina, que é menor de idade, brigas frequentes com a mãe, enfim, todos os sinais de uma rotina, de um convívio muito turbulento, né? Muito problemático entre mãe e filha, e agora essa família que dava todos os sinais de estar já completamente desestruturada, agora é destruída por um assassinato, né? A gente vai conversar mais sobre esse caso e quero apresentar o nosso convidado de hoje, quem vai estar comigo aqui ao longo de toda essa edição do Flagrante, que é o promotor José Carlos Blatt, promotor de justiça aqui de São Paulo e também especialista em segurança pública. Hoje mais uma vez com a gente aqui no Flagrante. Doutor Blatt, sempre um prazer, bem-vindo. Prazer é meu estar com você, Vitor Brown, e com o público da Jovem Pan. Ô, doutor, uma história terrível, né? E para começar, o que chama muito a atenção é a punição, né? A gente sabe que, infelizmente, mesmo diante de um assassinato, que é o crime mais terrível que podemos ter, né? Aquilo que é de maior valor é tirado da vítima, né? Que é a vida, o direito à vida, foi tirado da mãe dessa jovem de 29 anos, né? Também jovem, como a menina. Ela teve a vida tirada e mesmo assim a punição vai ser branda, completamente branda, porque a menina é uma menor de idade. Infelizmente, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um conjunto de normas que deveria ser aplicado na Suíça, né? E jamais aqui no Brasil. Ou seja, uma menina de 15 anos, que pelo critério biológico, que é excepcional, né? Em razão da idade, o legislador entende que essa menor não tem o menor discernimento, né? Ela não teria condições de responder e não responde criminalmente. E olha, doutora, a lei é tão e protege tanto o menor de idade, desculpa interrompê-lo, a gente está mostrando aí fotos dela junto com a mãe, e a gente nem pode colocar o rosto dela na tela, mesmo de uma assassina, porque é uma assassina, né? Tem 15 anos, é jovem, é assassina. É uma assassina e a gente não pode exibir aqui na tela o rosto de uma assassina, como a gente não exibiu agora na reportagem do Bruno Pinheiro, justamente porque a lei protege o menor de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que mesmo o menor infrator, é o nome que se dá para uma assassina como essa, não pode ser colocada numa situação constrangedora, né? De ser objeto aí de reportagens e aparecer seu rosto, o seu nome, né? Inclusive nem o nome, tem que ser pelas siglas, as iniciais. As siglas, né? As iniciais. Então nós trabalhamos há muitos anos com isso e é lamentável porque essa menina, ela vai ser internada, aqui em São Paulo seria como Fundação Casa, é um local onde o menor será abrigado. A moça não é presa em flagrante, né? Ela, na verdade, ela é conduzida e como menor infratora, ela será apresentada ao juízo, o promotor da cidade já representou para a sua internação. Essa internação, ela não pode superar o prazo de 3 anos, ou seja, quando ela tiver 18 anos, Vitor, ela está novinha em folha para voltar para a vida civil sem qualquer tipo de problema e mais. Mesmo tendo praticado esse ato monstruoso, quando alguém for consultar os seus antecedentes, ela não terá nenhuma mácula nos seus antecedentes, porque, obviamente, como menor, ela não responde por esse crime. Então, infelizmente, a legislação precisaria mudar. Eu sou favorável, o pessoal quer mudar a lei para que o menor de 16 anos possa já ser punido. Se ele pode votar, né? Ele tem discernimento para escolher os nossos mandatários, ele pode também, deveria responder pela prática de crimes. Eu vou mais além, como se faz nos Estados Unidos. Se é um menor de 11 anos, 12 anos, mas tem capacidade de discernimento, e hoje a gente precisa levar em conta que em pleno século XXI, os menores de idade, eles recebem tanta informação, ou mais informação que um adulto. Então, eles são bastante maduros para saber o que eles estão efetivamente praticando. Então, na minha opinião, esse critério biológico, que é uma excepcionalidade, né? Porque no Código Penal a gente usa o critério biopsicológico, em razão da idade, essa moça vai passar, obviamente, no máximo 3 anos internada e sai às ruas, né? E
passa uma sensação efetiva de impunidade. E isso é pro latrocínio, é pro homicídio, é para qualquer tipo de criminalidade, tráfico de drogas. Quantas e quantas histórias que nós vivenciamos no Fórum Criminal, aonde usam o menor para fazer o tráfico de drogas, né? Os maiores de idade acabam se escondendo atrás desses menores de idade, em geral em biqueiras, etc. Então é lamentável, esperamos que o Congresso Nacional, não sei se isso se dará agora ou mais tarde, mas é necessária a mudança efetiva da responsabilidade penal do menor, porque isso gera uma sensação de impunidade e uma sensação de insegurança para toda a sociedade. E o Lucas colocou pra gente de novo aí o vídeo da Beatriz, que é a mãe, né? Da mãe a gente pode falar o nome, né? Da menor infratora não, mas essa é a Beatriz. Ela também é muito jovem, né? Ela tinha 29 anos, teve a filha bem jovem também e segundo as informações que o Bruno trouxe apoiado nas investigações e naquilo que já foi levantado até agora, tudo apontava também para um ambiente muito turbulento dentro de casa, né, doutor? Uso de drogas, né? Mãe e filha consumindo álcool juntas, né? Sendo a menina menor de idade, o que não poderia acontecer, enfim, muitas brigas, a menina já dava sinais de agressividade, né? O Bruno também falou pra gente que ela chegou a quebrar um cabo de vassoura na cabeça da mãe, da Beatriz, então não poderia acabar bem, né? Essas histórias normalmente não acabam bem. Hipoteticamente que não tivesse ocorrido essa tragédia, né? E a mãe fosse denunciada porque está dando bebida alcoólica ou drogas, né? Ela seria também, nesse caso, responsabilizada. Infelizmente, o que a gente vê é que as famílias passam por um processo de desestruturação e acabam, obviamente, gerando esse tipo de problema. Infelizmente, acho que enquanto a gente está conversando, muitos crimes, né? Ou melhor dizendo, atos infracionais, né? Até esse cuidado a gente tem que tomar aqui, né? Eu falei assassina, não, tenho que me corrigir, é uma menor infratora, não é uma assassina, não. Onde você ouviu assassina, você volte e coloque menor infratora. Em tese, né? Praticou algo que está descrito no Código Penal, mas não é crime, é ato infracional. Então, essas pessoas, efetivamente, acabam se escondendo atrás do manto da impunidade e a maior responsabilidade é da sociedade e dos nossos políticos em Brasília. Vamos para a nossa próxima história de hoje. Veja só, um jovem foi morto enquanto jogava sinuca dentro de uma tabacaria em Maringá, no norte do Paraná. Os detalhes dessa história agora com Márcio Reis. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito com um capacete na cabeça entra correndo para dentro do estabelecimento e segue com a arma apontada em direção da vítima. O atirador dispara contra a cabeça da vítima, que cai ao lado da mesa. Na sequência, ele ainda atira outras vezes, mas a arma falha. Ele atinge o rapaz com uma coronhada e o deixa no local. Segundos depois, ele retorna. A queima-roupa, ele atira 7 vezes contra a região da cabeça e rosto do rapaz. Recarrega a arma, que mais uma vez falha. O atirador, então, foge do local. A vítima foi identificada como Juan Vieira da Silva, de 18 anos. De acordo com a polícia, a motivação do crime seria o tráfico de drogas na região. Ainda, segundo a polícia, Juan Vieira seria um dos indivíduos que no dia 15 de agosto de 2021 invadiu um hospital e executou um homem de 25 anos, conhecido pelo apelido de Pestinha, e que estava internado na UTI. As investigações da polícia apontaram que Pestinha era chefe do tráfico em Sarandi. A polícia acredita que o crime na tabacaria pode ter sido um acerto de contas. Só gente boa, hein, doutor? Pela nossa experiência, né, ao longo desses 30 anos aí fazendo investigações e trabalhando em processos criminais, é uma característica muito interessante. Quando o atirador efetua disparos na direção do rosto, isso já é estudado, inclusive, por médicos legistas, né, por especialistas em perícias criminais, é típico de vingança. Então, aqui, obviamente, não foi por conta do mata-mata, né, o jogo de sinuca, mas certamente por um acerto de contas. E, infelizmente, isso é muito comum, né? Então, esse rapaz esteve envolvido aí no assassinato do líder do tráfico na cidade e é coisa encomendada, né? Infelizmente, essa é uma realidade de todo o Brasil, né? Hoje o Brasil
tem em cada esquina uma biqueira, né, dominada pelo tráfico de drogas, que hoje, infelizmente, a gente acaba até sendo muito contido com relação a números, mas hoje o Brasil, através do PCC e outras facções, o Brasil tem talvez a maior organização criminosa do mundo, né? E o controle do tráfico leva à movimentação de bilhões de reais ao ano, né? Tirando, obviamente, vidas, né? Através do uso do tráfico, das drogas e também nesses acertos de contas, né? Tirando a esperança dos jovens de poder ter um futuro razoável, né? Tá aí. Só coisa boa a gente exporta, né, doutor? Também prêmio Nobel a gente não tem, né? Não tem, invenção de alguma coisa. Não, mas o PCC é nosso. Esse é criação brasileira, né? Tem o nosso selo ali. Inacreditável. Infelizmente a gente tem se deparado e é algo que, infelizmente, o Estado não consegue conter, né? Por mais que você coloque policiais nas ruas, né? Coloque equipamento, tecnologia, o tráfico de drogas acaba se valendo da dependência. Mas tem uma coisa interessante, viu, Vitor? Por exemplo, você sabe que o crack não entra nas cadeias, nos estabelecimentos prisionais, porque o PCC não deixa. O crack pode ser comercializado aqui fora, mas lá dentro não, porque se o crack entra, o PCC perde o domínio dos estabelecimentos prisionais. Que afetaria a própria organização, a própria organização criminosa. Então, é isso, né? O que pesa, talvez, nas famílias, né? É conscientizar seus filhos, né? Para que não usem a droga. Infelizmente, a droga, ela gera essa dependência química que muitas vezes só através de internação e de tratamentos longos as pessoas podem se deixar de utilizar. E é isso, né? O resultado de guerra de quadrilhas que estão vinculadas ao tráfico de drogas, né? Em todas as regiões do país, infelizmente. Pois é, né? E é sempre lamentável, né? Apesar de muitas vezes o primeiro pensamento ser o de que é um a menos, né? Porque o rapaz que foi morto nesse caso aí do jogo de sinuca, né? O rapaz que foi executado já tinha antecedentes criminais, já tinha acusações de que ele próprio já tinha praticado execuções também. Apesar desse ser o primeiro pensamento, a gente tem que olhar pelo outro lado também, né? Mais um jovem brasileiro que também é levado para o mundo do crime. E aí não é passar a mão na cabeça, né? Não é relativizar, não, é vagabundagem também, é criminoso, é um bandido que foi executado justamente como fruto daquilo tudo que ele praticou, de todo o mal que ele levou à sociedade, e isso em determinado momento se voltou a ele. É justamente isso que eu queria dizer, né? O crime não tem porta de saída, né? Essa é uma máxima que sempre se revela verdadeira, né? Sempre se prova verdadeira. Pode parecer a princípio uma solução fácil para ganhar dinheiro, que leva muitos jovens, né? Como esses aí que a gente viu na reportagem, a entrar no mundo do crime, né? Parece que é uma forma fácil, rápida, né? Que vai trazer tudo aquilo que eles veem, né? Aquela ostentação, enfim, que aquele padrão de vida eles vão conseguir atingir por meio do crime, mas na verdade não, né? É uma sentença, né? Que passa a pairar na cabeça deles. Né? É uma ilusão, né? Porque o jovem entra no mundo do crime ganhando dinheiro, né? De maneira muito fácil, mas eu aí faço uma pergunta, né? Eu já tenho a resposta, né? Você consegue encontrar nos estabelecimentos prisionais, nos presídios do Brasil, idosos de 60, 70 anos? Muito difícil, porque a vida desse pessoal é muito curta, não chega aos 25, né? Ou seja, é uma vida muito intensa, perigosa, violenta, que resulta, infelizmente, sempre nessa realidade mostrada pela reportagem. É isso, mais um caso provando justamente isso que a gente está comentando aqui. Vamos para o nosso próximo caso de hoje, um surto dentro de uma loja de eletrodomésticos em Ponte Nova, em Minas Gerais. As imagens viralizaram nas redes sociais. Coloca pra gente, Lucas. Cliente se revoltou ao ser impedido de realizar a troca de um produto com defeito. E aí, fez isso aí, entrou na loja, quebrando tudo. Além de agredir uma funcionária, o homem quebrou várias mercadorias da loja. É um prejuízo de mais de 40 mil reais. A gente vai tentar entender exatamente o que aconteceu agora na reportagem do Guilherme Nápoles. Nas imagens, os funcionários tentam conter a colega, a gerente da loja, que está no chão. Ela está em choque, depois de ser empurrada pelo cliente e ter desmaiado por alguns minutos. Enquanto isso, do outro lado do estabelecimento, o quebra-quebra acontece. O homem arremessa no chão tudo que vê pela frente: televisores, monitores e vários eletrodomésticos. É possível ver o estrago das mercadorias pelo chão.
polícia militar chegou ao local e rendeu Antônio Daniel Patrício, de 44 anos, que tinha cortes nas mãos por causa da destruição das mercadorias. Ele recebeu atendimento médico e logo em seguida foi preso em flagrante e encaminhado para a 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Ponte Nova. De lá, foi enviado para o Sistema Prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelo crime de dano qualificado. Ô, gente, esse tanto de homem dentro, deixa o carro fazer isso? Esse tanto de homem dentro aí, rapaz? O homem disse à polícia que procurou a loja na última semana e foi orientado a buscar uma assistência técnica para sua caixa de som. Na assistência, teria sido avisado que o reparo não seria possível e quando voltou à loja, foi informado que a troca não seria efetuada porque o prazo para tal operação havia sido esperado há cerca de uma semana. Bom, a gente vê que é tão intensa a violência do ato, né, que até quem estava em volta não reagiu, né? Me faço aqui a mesma pergunta que fez o homem que gravou o vídeo também, né, que a gente ouviu ali ao fundo da imagem, né? Pô, um monte de homem desse aí, ninguém faz nada, ninguém tenta conter. Os funcionários estavam tão assustados, né? E, ó, chegaram perto dele aí até, né? Esse é o momento em que ele já tinha agredido a funcionária, né? E, enfim, depois de toda a situação caótica. Mas, enfim, é tão agressivo que chegaram perto, filmaram, fizeram... Mas ninguém tenta impedir, né? Ninguém tenta conter, né? Em primeiro lugar, às vezes fica aquela dúvida, né? Se está armado ou não, né, doutor? O funcionário, às vezes, fica com essa dúvida. E o receio também de acabar sendo alvo dessa agressividade toda, né? Foi uma violência, assim, sem precedentes, né? A gente assiste essa série de imagens, né? Na verdade, por conta da troca, né, de um produto, né? Há mecanismos que podem ser utilizados, devem ser utilizados, né? O PROCON, né? O sistema, né? O Código de Defesa do Consumidor defende com muita veemência, né, o consumidor. Existem sites especializados que fazem com que as empresas rapidamente retomem a negociação ou troquem o produto em razão da imagem, né? Agir dessa maneira realmente não leva a outra alternativa senão conduzi-lo à delegacia de polícia e pelo crime de dano qualificado, a pena de detenção, né, de 6 meses a 3 anos. Mas tem mais outro crime aí que o pessoal esqueceu de falar. Ele praticou também o crime de lesão corporal dolosa contra a mulher. Então, nessa perspectiva, certamente ele vai ser levado às barras da justiça, deverá ser condenado e, em especial, o lugar que mais dói no corpo humano é o bolso. Ele deve também procurar a indenização, a reparação com relação a essa loja. Né? Aí que eu queria chegar, doutor. Ele vai ter que cobrir o prejuízo todo, enfim, a loja vai conseguir reaver tudo que ela perdeu por causa disso? Ele deverá ser punido por isso e uma das consequências a reparação do dano. Mas aí, como a reportagem disse, 40 ou 50 mil reais, eu não sei se ele tem esse valor disponível, mas permanecerá, obviamente, com as suas contas bloqueadas, não poderá comprar nenhum produto, né, para depois trocar, porque ele vai ter o seu comprometimento financeiro em razão de um processo criminal dessa natureza. Pois é, né? E esse é um dos prejuízos que a loja teve, né? Imagina quantas vendas não deixaram de ser feitas nesse dia, né? Por causa disso, o período que a loja ficou fechada, a repercussão do caso que pode ter afastado outros consumidores, né? É algo muito subjetivo, né? Mas que também pode ter sido prejuízo para a loja. De uma maneira ou de outra, aí obviamente cabe ao dono da rede, né? A dona da rede de lojas, ingressar também com uma ação civil, né? Com a reparação do dano material e também do dano moral, né? Porque esse vídeo repercutiu pelo Brasil afora, né? Expôs a uma situação bastante delicada, né? Agora, esse sujeito não estava no seu estado normal, de normalidade, mas isso não justifica e é por isso que ele foi preso em flagrante e levado à delegacia e certamente vai responder por esse delito. Pois é, né? Aí que eu queria tentar entender também, doutor. Quando há a apresentação de algum laudo, possivelmente talvez apareça nesse caso, a gente não sabe ainda, né? Mas a defesa pode tentar alegar que ele tem algum problema psiquiátrico, vai apresentar algum laudo médico que justifique, entre muitas aspas, isso que ele fez, ameniza a punição a ele, pode servir como um atenuante? Depende. Quando se alega a inimputabilidade, né? Ou seja, se troca a pena, né? Ou seja, a pena de 6 meses a 3 anos, por uma medida de segurança. Então, se ele for inimputável, eu não creio que seja, mas se ele fosse inimputável, seria aplicada essa medida de segurança. Sabe o que acontece? Ele vai pro manicômio e só sai de lá
com um laudo psiquiátrico. Então é como se fosse uma prisão perpétua, né? Entendeu? Então, às vezes os advogados buscam essa estratégia, né? Mas é uma estratégia equivocada e suicida, porque o sujeito pode, se comprovado, receber a medida de segurança e permanecer nesse manicômio ou casa de saúde pela vida toda. Mais um caso para você, uma história que eu quero dividir aqui de violência contra a mulher. Uma tentativa de feminicídio em Mandaguari, no norte do Paraná. Um homem de 52 anos foi preso em flagrante após atirar contra a ex-esposa. Um áudio flagrou o momento de desespero da mulher. Vamos entender o caso. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o suspeito desce do veículo e vai até o carro da ex-companheira. Ele para ao lado da porta do motorista e faz disparos com um revólver. Tudo indica que o atirador tenha usado uma arma com silenciador. No momento do ataque, a vítima enviava uma mensagem para uma amiga e o áudio captou os gritos de desespero e pedido de socorro da mulher. Oi, amiga, eu vi. Uma delícia, nós comeu, Bia. Já os outros vai te fazer o pix, tá? Ai! Ai, Jesus, misericordioso, Pai eterno do céu! Ai! Ai! Ai, Ronaldo! Ronaldo! Me ajuda, Ronaldo! Ai! Ai, meu Pai, me ajuda, Senhor! Misericordioso, Pai! Ronaldo! Ai! Após os disparos, o homem volta para o veículo e foge do local. Cerca de 10 tiros atingiram a vítima. Conforme a polícia, os dois tiveram um relacionamento por cerca de 10 anos, mas estavam separados e o suspeito, que mora em Pernambuco, viajou até o Paraná apenas para cometer o crime. A mulher, de 36 anos, teve perfurações em várias partes do corpo, no crânio, tórax, abdômen e membro inferior. O estado de saúde dela é considerado grave. Ainda segundo a polícia, a motivação do crime foi ciúmes, porque o homem descobriu que a vítima estava em um novo relacionamento. Ele foi preso pela Polícia Civil pouco depois da tentativa de feminicídio. Misericordioso, Pai eterno do céu! Ai! Ai! O que a gente precisa, né, para parar de ver histórias como essas, né? E essa ainda foi flagrada porque ela estava mandando um áudio, né? A gente ouviu aí esse momento terrível, né, da tentativa de execução. Deus estava com ela ali naquele momento e ela continua viva, né? Está em estado grave. Claro, a gente torce muito pela recuperação agora, mas o que mais a gente precisa fazer, doutor José Carlos Blatt? As mulheres não pensam duas vezes agora antes de interromper um relacionamento, porque sabem que um homem conformado pode fazer isso. E conseguem fazer isso e parece que nada acontece. Infelizmente, isso eu sempre falo para as pessoas que acabam se envolvendo nesse tipo de violência, a mulher, né, sendo agredida, começa sempre com possessividade. Então a mulher, quando vai começar o relacionamento, é aí que ela tem que verificar com quem que ela está se envolvendo, porque essas pessoas dão sinais. Elas vão, obviamente, comprometendo a vida dessa vítima, né? Impondo regras que, obviamente, são absurdas com relação à vestimenta, com relação a tempo, com relação à amizade, com relação a... Enfim, então, muitas vezes a gente consegue prevenir, né? Na verdade, seria isso um processo de amadurecimento e conscientização das mulheres com relação a esses homens que vão, aos poucos, dando sinais e efetivamente acabam nessas situações, né? Todas as histórias se repetem, o cidadão começa a se relacionar, coloca uma série de regras, imposições, proibições e depois, quando há a separação, acabam agindo da mesma forma que esse sujeito, infelizmente. Então, esse sujeito, a mulher, ainda é uma tentativa de homicídio qualificada, né? Pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também pelo feminicídio. Se fosse consumado, responderia por 12 a 30 anos, mas certamente essa tentativa, ele vai ser levado ao tribunal do júri e certamente o juiz
após o veredito, vai dar uma pena bem pesada para ele não repetir esse tipo de gesto. Pois é, né? E aí vale sempre repetir aquela orientação, né? As mulheres que estejam envolvidas num relacionamento como esse, né? Com sinais de uma relação abusiva, como detalhou agora o Dr. José Carlos Blatt, denuncie, saia disso quanto antes, né? Tente interromper esse ciclo o mais cedo possível, né? Porque o desfecho é sempre esse, né? Aquilo que começa como uma agressão verbal ou como uma tentativa de violência psicológica, como isso, uma interferência na roupa que vai usar, nas pessoas com quem vai conversar, essa violência psicológica que se transforma depois em violência verbal e depois em violência física, esse ciclo todo só vai ser interrompido quando houver algo mais grave, quando houver a morte dessa mulher, né? Para ser bem claro. Então, isso tem que ser interrompido quanto antes, né, doutor? São relações tóxicas, né? Eu, na verdade, já atuei em muitos casos. Hoje a lei é mais rigorosa, né? Mas antigamente a gente percebia, inclusive, que as mulheres, né? E ainda hoje há esse problema de serem receosas em denunciar o agressor. Existem hoje mecanismos suficientes, né? Tanto policiais quanto judiciais, para, obviamente, preservar a vida dessas mulheres, que é isso que acontece. Começa com um palavrão, uma agressão verbal, um empurrão, a separação e depois essas tragédias, infelizmente. E agora sim a gente vai contar aquela história que eu comecei a te falar antes do intervalo aqui. A justiça decretou a prisão preventiva da filha acusada de manter a própria mãe internada à força em 2 clínicas de Petrópolis, sem indicação médica. A determinação também vale para o marido dessa filha. A polícia interditou as 2 unidades psiquiátricas. Segundo as investigações, o casal queria pegar a pensão que a vítima recebia do marido. Os 2 estão presos desde que foram pegos em flagrante. E quem vai contar essa história cabulosa pra gente, lá, direto do Rio de Janeiro, é o nosso Rodrigo Viga. Fala, Viga. É isso, Brown. Um caso de enorme repercussão aqui no Rio de Janeiro que chama a atenção para famílias e autoridades em todo o Brasil. Uma idosa de 65 anos de idade foi compulsoriamente, ou seja, forçosamente internada em clínicas psiquiátricas em Araras, um distrito de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O caso foi descoberto pela polícia do Rio de Janeiro nas últimas horas. A vítima é Maria Aparecida Paiva. Ela foi internada nessas clínicas da região serrana do Rio de Janeiro pela própria filha e pelo genro. Os 2 estão presos preventivamente. São Patrícia de Paiva Reis e o genro Rafael Machado. A idosa chegou a ficar cerca de 2 semanas internada compulsoriamente em clínicas psiquiátricas, mas o caso foi descoberto pelas autoridades de saúde e também pela polícia do Rio de Janeiro, veio à tona e Maria Aparecida já está em casa. O que está por trás de toda essa história, Brau, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan? Segundo as investigações, a filha e o genro estariam de olho nas finanças, nos recursos, nos bens da idosa de 65 anos de idade. Interná-la seria uma estratégia para ficar com parte da pensão e também dos imóveis, dos bens de Maria Aparecida, de 65 anos. Outra informação que nós obtivemos dá conta de que, recentemente, a Maria Aparecida prestou queixa, fez um boletim de ocorrência contra a filha, que estaria descuidando, talvez até dando pouca atenção aos netos. Isso teria motivado e estimulado a ira da idosa de 65 anos de idade. A polícia do Rio de Janeiro puxou a ficha de Patrícia, a filha que teve a coragem de internar a própria mãe, com falso argumento de que ela tinha problemas psiquiátricos e viu que ela tinha uma série de crimes historicamente cometidos. Inclusive, Brau, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, os médicos que atestaram a internação de Maria Aparecida, de 65 anos de idade, também estão sendo intimados, estão sendo ouvidos pela polícia do Rio de Janeiro, porque podem ser corresponsáveis de toda essa farsa, de toda essa trama que chocou o Rio de Janeiro e o Brasil. Brau. Boa, valeu, Viga. Obrigado pelas informações. E a gente continua falando sobre esse caso. Nós vamos conversar agora com o delegado titular da 9ª Delegacia de Polícia do Catete, do Rio de Janeiro, o doutor Felipe Santoro, que investiga esse caso. Vai trazer para a gente mais informações, atualizações dessa história terrível. Doutor Felipe, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Vitor.
Ô, doutor, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, né? Porque eu tô aqui no estúdio com o doutor José Carlos Blatt, promotor de justiça, e a gente estava até conversando no intervalo a respeito disso e falando sobre como é difícil ser descoberta, desvendada uma história dessas, né? Porque a filha apresenta laudos, né, que comprovariam a insanidade da mãe, a falta de condições psiquiátricas da mãe, e para a vítima de uma história tão sórdida como essa, é muito difícil sair disso, né? Queria saber do senhor, doutor Felipe, como foi que os senhores descobriram esse caso, essa história terrível? De fato, a Maria Aparecida ela já tinha sofrido uma tentativa de golpe da própria filha. No dia 27 de janeiro, a Patrícia solicitou uma SAMU para a residência da vítima, alegando que ela estava em surto psicótico. E então a médica do SAMU foi até o local, a residência da vítima, e constatou que, na verdade, a idosa não tinha qualquer problema mental e se recusou a realizar essa internação involuntária. A idosa, então, poucos dias depois, ela compareceu à delegacia, fez um registro de violação de domicílio, agressão, injúria, já contra a Patrícia, alegando essa tentativa de interná-la. Então, a Patrícia, depois de ficar ciente desse novo registro, ela então decidiu contratar uma ambulância particular no dia 6 desse mês, do mês de fevereiro, e também contratou uma clínica particular para receber a mãe. É importante destacar que não havia qualquer laudo para a internação da idosa. A idosa nunca passou por nenhum atendimento com relação a psiquiatra, e ela foi internada apenas com as alegações prestadas exclusivamente pela Patrícia e pelo Rafael. Então, o que a gente verificou ali que jamais houve um laudo e os médicos, no mínimo, negligenciaram na entrevista pessoal, ali naquela primeira consulta, naquela primeira abordagem com a idosa. E, de fato, eles teriam verificado, se tivessem feito de forma diligente o trabalho, que a idosa era completamente sã e jamais teria critérios médicos para ingressar numa internação voluntária. Ô, doutor Felipe, e o Rodrigo Vigo, nosso repórter, trouxe também a informação de que a Patrícia já tinha um histórico de crimes, né? Queria que o senhor confirmasse para a gente essa informação e que crimes seriam esses. Ela responde por diversos crimes e, em especial, denunciação caluniosa contra um ex-namorado. A gente percebe que ela é bem fantasiosa, o que me parece que ela cria bastante histórias e usa a polícia, e nesse caso até a equipe médica, para obter os seus intentos. Ela também responde por extorsão e alguns crimes de injúria. Importante destacar também que, além da vantagem patrimonial, da vantagem financeira com relação à pensão que elas dividiam, a mãe e a filha, também houve uma motivação processual. A Patrícia ela foi denunciada pela Maria Aparecida justamente por maus tratos dos filhos menores. E isso provocou a raiva contra a mãe e fez com que a Patrícia internasse a mãe de forma involuntária. Essas crianças agora, elas estão com a avó, doutor? O senhor tem informações com a própria Maria Aparecida, que foi a avó internada? É ela que está cuidando agora dos filhos do casal? O filho maior ficou com um familiar e o menor, que é portador de uma deficiência mental, ele foi entregue ao Conselho Tutelar. Doutor José Carlos Blatt, por favor. Mas mais nada, doutor Felipe, parabéns aí pela investigação, uma investigação normalmente difícil por conta da existência de médicos envolvidos, né? Esses médicos também estão sendo investigados ou apenas ouvidos em declaração? Porque uma história dessa magnitude, né? Ou seja, internar alguém com uma entrevista pura e simplesmente, né? Da filha, né? É absolutamente irrazoável, né? Isso está fora do propósito ou do protocolo médico em casos psiquiátricos, não é isso, doutor?
Amanhã a gente vai ter a oitiva dos médicos e dos diretores que participaram dessa internação. A gente quer saber qual a participação dos médicos, se eles foram apenas negligentes ou se eles estavam de conluio com o casal para efetivar essa internação. A gente amanhã também vai ouvir a ambulância que, de fato, foi utilizada para o sequestro da Maria Aparecida. Eles abordam a idosa após sair do banco e, de forma violenta e brutal, eles a colocam dentro de uma ambulância e percorrem mais ou menos 1 hora até chegar na clínica onde ela, de fato, foi internada. Então, a gente está apurando a conduta dos médicos e também do pessoal que abordou, das pessoas do socorrista, que abordou a Maria Aparecida na saída do banco e a levou para dentro de uma ambulância. Doutor Felipe, mais uma questão, na verdade aqui em São Paulo a gente acabou investigando algumas coisas que envolviam médicos, né? E uma internação compulsória, né? Desculpe a expressão mais popular, o pessoal dá aquele chamado sossega-leão, né? Ou seja, são drogas controladas, são drogas, são psicotrópicos, né? E nessa perspectiva, a vítima acabou relatando se ela foi, obviamente, contida, não só fisicamente, mas também através de medicações controladas. Isso pode até, em tese, né, demonstrar aí um crime de tráfico de drogas, né, doutor? A gente já recebeu o prontuário médico da Maria Aparecida, a gente já tem toda a relação dos remédios que foram ministrados, todos foram com indicação médica, apesar de naquele momento ela não estar precisando. Ela também relata que tomou diversos medicamentos ministrados por diversas pessoas, e a gente já oficiou o CRM e a Anvisa para que eles tomem, nesse caso, as providências cabíveis com relação a esses fatos. De fato, os médicos eles têm o direito de ministrar. O que a gente vai apurar é se, nesse caso, houve um abuso do direito, na verdade, por não ter essa verdadeira indicação médica e sim fins criminosos. Ô doutor, e uma outra dúvida, a Patrícia, né, que é a filha da idosa, e o marido dela, eles apresentam as mesmas informações ou há algum tipo de contradição? Porque nesses casos, né, em que há a prisão de mais um envolvido, especialmente num crime passional, né, ou em crimes motivados por finanças, enfim, crimes cometidos no ambiente familiar, muitas vezes tem divergências, né, nos depoimentos, né, informações conflitantes de lado a lado, né? A princípio eles podem ter cometido algo irregular juntos, mas no momento em que são pegos, aí cada um tenta passar a culpa para o outro, contam histórias diferentes. Nesse caso, a Patrícia e o marido dela, não me lembro aqui do nome dele agora, eles dizem a mesma coisa ou também há conflitos de versões entre eles, doutor Felipe? No momento da prisão, eles estavam acompanhados do advogado e ambos se recusaram a prestar declarações. E até agora, então, eles não deram nenhuma declaração, até agora não teve nenhum depoimento deles. Eles mantiveram silêncio. E tem alguma previsão de que eles prestem um novo depoimento, sejam ouvidos? Eles passaram por uma audiência de custódia logo após a prisão em flagrante, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e posteriormente vai ser marcado uma nova audiência onde eles serão levados à presença de um juiz e lá eles poderão prestar suas versões ao juiz. O importante destacar também que após essa prisão surgiram novos fatos envolvendo justamente esse casal. Há uma investigação em curso em uma outra delegacia que aponta que a Patrícia e o Rafael tentaram internar o irmão do Rafael há algum tempo atrás em uma clínica psiquiátrica também. Inclusive, essa clínica psiquiátrica foi interditada posteriormente, justamente porque estava sendo utilizada para a prática de crime. Então, eles estão sendo investigados por outra tentativa, que no caso lá foi tentativa de sequestro e internação involuntária de outra pessoa, que nesse caso veio a ser o irmão do Rafael, o Rodrigo.
Como pode, hein? Então, não bastasse o absurdo que foi essa história agora com a mãe dela, já tinham tentado fazer o mesmo com o irmão dele. E nesse caso, doutor, das duas clínicas em que eles tentaram internar a dona Maria Aparecida, essas clínicas, elas continuam funcionando. O senhor falou que nesse outro caso, a clínica parou de operar, né? Mas nesse caso agora, da mãe dela, aí não, né? As duas clínicas estão operando ainda? Não. No sábado, a gente foi até as duas clínicas e a gente interditou as duas clínicas para que elas não pudessem mais admitir internações involuntárias e também para que ela transferisse ou realocasse todos os demais internados para clínicas congêneres. Então, elas não estão funcionando para esse tipo de internação. Promotor. Doutor Felipe, acho que talvez possa ser até uma ponta de um iceberg, né? Clínicas utilizadas para esse fim, que obviamente é para atingir o patrimônio dessas pessoas que são sequestradas, né, indevidamente, né? Então, talvez entre esses pacientes que lá tiveram, talvez o senhor tenha aí um manancial, né, de investigações a serem realizadas. A gente está querendo justamente isso, evitar que novos crimes aconteçam e que a gente possa identificar outras vítimas que estão ali naquele estabelecimento que, na verdade, vem funcionando como um cativeiro de fato, né? Uma transparência de legalidade, mas que, na verdade, nada mais é do que um crime de sequestro. Doutor Felipe, só por curiosidade, qual que era a diária? A gente não teve acesso ainda, porque, pelo que consta, pelo que até que falou a Maria Aparecida, foi por plano de saúde. Então, eu não sei qual seria o valor da diária ainda. Bom, história terrível, hein? Que certamente ainda vai ter desdobramentos, a gente vai ter que seguir acompanhando. Ouvimos aqui o doutor Felipe Santoro, que é delegado da 9ª Delegacia de Polícia do Catete, no Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez, viu, doutor Felipe, pelas informações todas. Bom trabalho por aí. Havendo novidades, é só falar com a nossa equipe, a gente volta a trazer aqui no Flagrante. Obrigado mesmo, doutor. Obrigado. Que coisa, hein, doutor Blatt? Que história terrível, como o senhor falou, né? Uma ponta de um iceberg, né? Pode ser que estejamos diante de um caso de proporção ainda maior. Porque, veja, essas clínicas particulares, esse episódio demonstra, eventualmente, a possibilidade de outras famílias estarem fazendo o mesmo, né? Porque, eu imagino, a temeridade, né? Você chega com alguém lá, uma ambulância particular, fala assim, essa pessoa aqui está em surto psicótico. Ok, como você relatou que está em surto psicótico, está internado. Então, isso me parece que pode ser, né, eventualmente, em tese, eu não estou dizendo que seja, mas pode ser um caso de uma pontinha de um iceberg mostrando a indústria da internação a fim de atingir o patrimônio das pessoas que são vítimas desse tipo de crime de sequestro. É isso. Vamos falar agora sobre violência urbana, violência aqui em São Paulo. Um motorista de aplicativo bateu em um carro da polícia para escapar de tentativa de sequestro no ABC Paulista. Quem traz esse caso pra gente é o repórter Guilherme Nápoles. Os policiais abasteciam a viatura no posto de gasolina, quando o veículo com 3 ocupantes colide com o veículo propositalmente. A vítima, um motorista de aplicativo, sinalizou que estava sendo roubado pelos 2 homens dentro do carro. A dupla tentou fugir, mas os policiais foram rápidos e renderam os suspeitos. Um de 32 e outro de 39 anos foram presos em flagrante por roubo. À polícia, o motorista disse que os autores teriam solicitado uma corrida e, durante o embarque, anunciaram um assalto com o uso de uma arma e o fizeram de refém. Com eles, foram encontrados o celular da vítima e a quantia de R$ 141, recuperados e entregues ao responsável. Não houve transferência bancária e dentro do automóvel foi localizado e apreendido um simulacro de arma de fogo. Os homens foram detidos e encaminhados à delegacia. O caso foi registrado como roubo no 2º Departamento de São Bernardo do Campo. A sorte estava ao lado desse motorista, hein, doutor? Foi uma operação arriscada, né? Porque os 2 no banco traseiro, apontando uma arma, ele bater numa viatura, né? O destino dessa vítima poderia ser outro. Mas ele teve um reflexo realmente fantástico nesse momento, né? Que, graças a Deus, resultou na prisão dos 2. Mas poderia ser algo
desastroso. Por isso que eu acho que em determinadas situações a gente não deve reagir e buscar, obviamente, uma medida, né, que seja mais prudente. Aqui ele realmente teve bastante sorte, o motorista teve um reflexo que muita gente não pensaria. Pois é, né? E o que talvez tenha salvo a vida dele nessa história é que era um simulacro, né? Não era uma arma, era uma arma de mentira, né? Então, também, mas isso também é algo que no momento, na tensão ali de um episódio assim, de uma tentativa de sequestro, a vítima não sabe. Ele como vítima, normalmente quando alguém aponta a suposta arma ou a arma, a gente não vai ficar olhando. Claro, você não diferencia. E nessa situação ainda, os dois atrás, certamente ele sequer viu, né, o objeto, né? Então ele teve muita sorte, na minha opinião, né? E parabéns à polícia que efetivamente poderia ter agido de outra forma também, né? Os agentes que estavam na viatura, abordado a vítima por ter abalroado a viatura, né? Então eles perceberam o movimento e parabéns à Polícia Militar pela detenção desses dois sujeitos. A gente está até vendo de novo aí, o Lucas colocou pra gente o momento em que o motorista atinge a viatura, ele também teve esse cuidado, né? De não agredir ninguém, né? E de fazer com que essa colisão fosse feita causando o menor impacto possível, né? Preservando a vida dos agentes e de quem estava ao redor, né? Porque da forma como ele fizesse isso também poderia ter tido até alguma outra consequência, né? Um acidente, um atropelamento, enfim. O motorista fez com tal destreza, né? Que ele até nisso foi muito safo, né? E aí os agentes saem da viatura e efetuam a prisão desses sequestradores, desses bandidos. Agora, uma modalidade de crime que está aumentando bastante também, né, doutora? A gente roda aqui por São Paulo, e não só por São Paulo, né? Mas a gente pega uma corrida de aplicativo, os motoristas têm essa preocupação, né? Muitos deles até estão deixando de deixar é bom, né? Mas deixando de colocar o celular ali no painel, justamente porque isso chama a atenção, né, dos bandidos. Tá difícil para o motorista de aplicativo. Tá difícil, já era difícil para a vida do taxista. Aí com a entrada desses motoristas de aplicativo, né? Aumentou o número, né? Potencial de vítimas aí de crimes contra o patrimônio, né? Infelizmente isso tem sido recorrente. E mesmo eles não usando dinheiro muitas vezes, né, doutor? Porque às vezes o pagamento é feito de forma eletrônica, mas o alvo é celular. O celular, algum pertence, às vezes o motorista de Uber vem sim com algum dinheiro, porque às vezes há corridas pagas em dinheiro. Não é comum, mas acaba sendo vítima. Até mesmo o sequestro, o relâmpago da vítima, né, desse veículo, a subtração do próprio veículo. Então, infelizmente, é uma modalidade que tem sido cada vez mais comum. É isso. Vamos para o nosso próximo caso de hoje. A polícia pediu à justiça a prisão temporária de um homem suspeito de atear fogo e matar o marido de uma funcionária de uma oficina automotiva em Mauá, na Grande São Paulo. Os detalhes com o repórter Kaique Lima. Uma câmera registrou quando a vítima, no carro prata, deixava a esposa no trabalho, na rua Giuseppe Pedotti, em Mauá. Assim que a mulher desce do veículo do outro lado da rua, o suspeito se aproxima com um produto inflamável em um copo e joga contra Fabrício. Desesperado, ele saiu correndo do veículo em chamas. O criminoso fugiu. Fabrício Alves de Araújo teve uma queimadura de 80% do corpo. Foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso é investigado pelo 3º Distrito Policial de Mauá. O jovem que aparece nas imagens atacando o Fabrício é Celso Edgar da Silva. Celso trabalhava com a esposa de Fabrício. A Prefeitura de Mauá havia informado inicialmente que Celso era chefe da esposa de Fabrício, o que depois foi negado pela funcionária. Segundo familiares da vítima, Fabrício e a esposa discutiram com Celso após questionarem um desconto de R$120 no pagamento dela. É isso que está valendo a vida, né? R$120. Foi esse o valor da vida do Fabrício. Que barbaridade, doutor. É um homicídio qualificado pela surpresa, né? Recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pelo meio cruel, né? Atear fogo em alguém, a dor que esse sujeito sentiu, né? Até morrer. Então, realmente é algo assim surreal. A gente assistindo isso é algo absolutamente inexplicável, né? Por conta de um desconto, por uma discussão meramente fútil, né? Ainda tem essa
essa questão, o motivo foi fútil ou a vingança, não sei se houve aí uma briga entre eles, né, verbal, etc. Mas, obviamente, que esse sujeito será levado a julgamento, né? E uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Isso aqui, em qualquer tribunal do júri, de qualquer parte do planeta, né? Ele será efetivamente condenado a apenas, eu acho, né, de 12 a 30, eu deixaria próximo dos 30 anos, que é o que ele merece. Pois é, né? E não acabou só com a vida do Fabrício, né? Dessa forma cruel, bárbara, né? Que foge a qualquer racionalidade, a qualquer tipo de explicação, né? Acabou com a própria vida também, né? Agora ele vai passar o resto da vida, tomara, né? Se for condenado, se não for beneficiado por nenhum mecanismo, né? Tomara que passe o maior tempo possível do resto da vida dele atrás das grades, né? Mas condenou a si próprio também, né? Por causa de uma diferença de R$120 no pagamento dele, no salário, ele comete essa barbaridade, acaba com a vida dele, destrói uma família inteira, a família do Fabrício, causa um abalo pro resto da vida, uma cicatriz que nunca vai ser curada na esposa dele também. Sem dúvida. Enfim. E a própria família do sujeito que praticou essa barbaridade, ou seja, as pessoas não refletem, né, as consequências desse tipo de crime bárbaro, né? Eu fui promotor do júri muitos anos e posso dizer de cátedra, né, que qualquer um de nós está sujeito a praticar um crime de homicídio, né? Qualquer ser humano. Mas há esse tipo de criminalidade, ou seja, por uma futilidade, por uma discussão, né, as pessoas não pensam nas consequências. Infelizmente, a nossa lei de execuções penais, ao longo do cumprimento de pena, esse sujeito será beneficiado, o que eu acho que deveria ser modificado. Para esse tipo de crime bárbaro, seria necessário que ele permanecesse em regime fechado na integralidade da pena, né? Porque um sujeito que pensa, porque ele premeditou o crime, ele foi buscar a substância lá, não sei se é gasolina, querosene, o que é, álcool, né? Esperou o sujeito encostar, ateou fogo, ou seja, havia aí toda a criminalidade aqui posta de uma maneira premeditada. Então, um sujeito desse não pode permanecer fora do sistema prisional e, na minha opinião, pelo tempo suficiente da pena que foi aplicada. Mas, infelizmente, ele vai cumprir 1/3, como ele tem bons antecedentes, não é reincidente, etc. Vai para o semiaberto, daqui a pouco ele está no aberto e pode praticar outra barbaridade como essa. Inacreditável. Vamos para o nosso próximo destaque de hoje. Combate ao narcotráfico, policiais encontraram uma plantação de maconha cultivada em estufas no escritório de uma borracharia em um centro comercial de Alphaville, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. A reportagem é do Felipe Abreu. O 2º Distrito Policial de Barueri recebeu uma denúncia que na borracharia funcionaria um ponto de tráfico de drogas. Chegando no local, investigadores acompanharam o responsável pela empresa até o escritório. No cômodo, foram encontradas 2 estufas com sistema de ventilação, iluminação ultravioleta e controle de umidade, nas quais haviam dezenas de pés de maconha. Em uma terceira estufa, Vitor Brown, os policiais encontraram vasos nos quais haviam brotos de erva. Dentro de uma geladeira, também foram localizados potes com a planta pronta para a venda. O responsável pelo escritório, de 44 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Que coisa, hein? Doutor José Carlos Blatt, não tem dia, não tem lugar, eles atuam em qualquer... Onde houver oportunidade, o tráfico vai, né? Nós, na época, no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, nós identificamos que um tráfico de drogas intenso na região de Alphaville, onde há um poder aquisitivo alto e muitos dependentes, né, que moram naqueles residenciais. Então, certa feita, nós fizemos uma investigação dentro de um residencial de Alphaville, onde os filhos, né, de uma família bem abastada fazia a traficante de cocaína, de LSD, etc., acabaram presos, né? Então, na região, por exemplo, de Carapicuíba, há muitos pontos de droga para abastecer Alphaville. E esse caso aqui, né, obviamente nem precisa, porque ele está no centro comercial de Alphaville e já consegue fazer a entrega da droga, né, para o público-alvo, né, que tem um poder aquisitivo bastante alto, né? Pois é, né? E muitas vezes gente acima de qualquer suspeita, né? Porque bandido não tem cara, não tem gênero, não tem idade, não tem classe social, né? Mas acima de qualquer suspeita, gente que passaria
sem despertar nenhuma suspeita, né? Como no caso era uma borracharia e um comércio, enfim, e é disso que eles se aproveitam para tentar evitar a descoberta, né, doutor? E há um ledo engano por parte da sociedade achar que o traficante, o grande traficante, mora na favela ou mora dentro de uma comunidade pobre. Na verdade, que é mal vestido, né? Mal vestido. Os grandes traficantes, no Rio de Janeiro, moram em coberturas. Aqui em São Paulo, moram em lugares bastante interessantes. E aqui chamou a atenção pela audácia, né? É um lugar muito movimentado. Quem conhece Alphaville sabe, né? Um centro comercial onde todo mundo ali que mora circula, né? Então, é algo muito rapidamente identificável, né? Ou seja, as pessoas que vão ali não para trocar um pneu, né? E nem para arrumar uma roda, mas para sair com um chumaço aí de um pacote de maconha, né? E olha, você quer ver como tá o mercado das drogas? Repórter Farejador foi até uma das praças mais tradicionais aqui da região central de São Paulo, e lá também tem droga sendo vendida a céu aberto, é isso, Farejador? Faço. Tudo bem, Brau? Tudo bem, doutor? Bem? Pessoal de casa. Tava sumido, hein, Farejador? Tava bom ter você por aqui. Farejando por aí. Boa, tava em ação. E acabei farejando drogas vendidas a céu aberto no Arouche ali tranquilamente, cocaína. Não estamos falando de crack, que é uma coisa banal, né? Entre aspas, né? Mas cocaína vendida a céu aberto, os comerciantes estão desesperados ali. Uma região bacana como o Arouche está degradado, né? Com moradores em situação de rua, e os traficantes aproveitam, e a gente aproveita também e compramos para provar que realmente existe o tráfico ali. Vamos ver como foi então, agora na reportagem do Farejador, a gente já volta a conversar. O Largo do Arouche, também conhecido como Praça das Flores, devido à grande quantidade de floristas que se instalaram no local no início dos anos 40 e deveria ser um dos cartões postais de São Paulo. Afinal, abriga importantes esculturas de renomados artistas, além de um bairro cercado de hotéis, restaurantes, casas de shows, mas atualmente a situação está diferente, com falta de limpeza, descaso e o tráfico de drogas a céu aberto. Fomos apurar a denúncia. Tráfico de drogas na praça e ruas ao entorno, além da sujeira e imensa quantidade de moradores em situação de rua. Nada muito diferente de outras regiões do centro de São Paulo, mas claro, a situação chama atenção. Os traficantes não se intimidam com a presença da polícia no local e vendem seu produto livremente. Nós pagamos R$20 num papelote de cocaína. Tem alguma coisinha de 10 pra nós aí? Não, só de 20. É? Só de 20. O que tem? Qualquer 20. Às vezes só tem os 20, né, mano? Aí, tu tem troco pra 50? Tem. Mas a pedra é pedra? Faz 3,50, faço 3,50. Oi? Faço 3,50 se quiser também. Não, muita coisa, só quero dar Cadê isso? Eu vou trocar essa grana aqui, ó. Aí, tem cocaína? Ô, mano, deu mó trampo, mas pode ir para aqui, eu posso entrar por junto? E sim. Obrigado, tá? Valeu, mano. Tamo junto. O que demonstra que o crime na região é bem organizado. Um comerciante falou sobre a sua indignação com toda a situação. É que eu que trabalho, ele que trabalha todo dia aqui, já sabe todo mundo quem é. Simplesmente, se a polícia passa assim uma semana, pegava tudo e levava embaixo. Pois é. Pegava tudo e levava embaixo. O cara vende cocaína, não vem nem crack não, velho. Vários pontos da cidade é crack não, ali tá na cocaína mesmo. Pode escolher, o cara que já tem o cardápio, né? Nossa, é muito chato isso. Isso aí é uma... aí, né, meu, pô. Tudo bem. Quer dizer, não tudo bem, não tá tudo bem, né? A polícia tá aí, meu. Se nós estamos vendo, os caras não vê. É de brincadeira. Que é eles que tem que resolver, não é eu. Exatamente. Eu não vou chegar pro cara e falar, vou te enfiar a mão na cara. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que, abre aspas, a denúncia citada é investigada pela Polícia Civil. A equipe policial procura provas para prender suspeitos. O combate ao tráfico de drogas segue de forma contínua na região central da capital. Com o início da Operação Resgate, que foi realizada de forma integrada pelas forças policiais, foi possível prender 27 suspeitos, além de apreensões de 16,5 kg de cocaína, 273 pedras de crack e porções de maconha, além de um revólver e um simulacro.
O policiamento do centro também foi intensificado, com prioridade para os locais com grande concentração de pessoas e fluxo de veículos, fecha aspas. E é dessa maneira que o programa Flagrante presta serviços aos moradores de São Paulo. E nesse caso, a denúncia foi atendida rapidamente. Repórter Farejador para o programa Flagrante. Agora, promotor José Carlos Blatt, o que falta, né? O farejador falou pra gente aí na reportagem, né? Trouxe a nota da Polícia Civil dizendo que faz operações, que tem policiais na região, que efetuou prisões, que apreendeu drogas. O que mais falta, doutor? Por que isso? Eu acho que, na verdade, está faltando um pouco de trabalho de inteligência, né? Essas drogas, elas obviamente chegam de uma maneira bastante conhecida, né? Tanto é que na região da Cracolândia, o tráfico de drogas se dá ali na presença das autoridades públicas, etc. O Largo do Aroche, aliás, até pouco tempo atrás, não sei se ainda mantém, mas havia ali um posto policial, ali na praça, um posto da Polícia Militar. Tem. E há poucos metros também há delegacias, há várias unidades policiais. A região central, ela tem até a própria Delegacia Geral de Polícia, enfim. Então o problema não é falta de policiamento, é isso que a gente está dizendo, não é falta de policiamento. Falta, talvez, e aí é uma questão de se realizar um trabalho de inteligência. Eu me lembro que a época que a gente estava no GAECO, a gente fez uma operação na Cracolândia, nós ficamos 30 dias filmando a atividade de traficância e, para nossa surpresa, quem dominava o tráfico de drogas naquela época, estou falando de 20 anos atrás, eram policiais do próprio DENARC. Isso levou a um grande escândalo, caiu o secretário de segurança, caiu o delegado que era diretor do DENARC, foi um grande escândalo no âmbito nacional. Eles usavam as prostitutas ali para fazer a traficância. E de lá para cá, pouca coisa mudou nessa perspectiva de se fazer, obviamente, trabalhos, e mais ainda com a tecnologia que a polícia tem, né, que a própria cidade de São Paulo tem, com as câmeras, né, colocar a possibilidade facial, de fazer o reconhecimento facial. Então, talvez faltem aí elementos de inteligência para se combater o tráfico. O que há também de muito preocupante, isso desestimula o trabalho policial, é que normalmente se pega uma certa quantidade de drogas, né? Porque eles normalmente não vão, o repórter sabe bem disso, não vão circular com 2 quilos, vão circular com pequenas porções. A polícia aborda, esse sujeito será levado à delegacia e muitas vezes classificado como usuário. Ele tinha ali 4, 5 papelotes. Então, nessa perspectiva, acaba dificultando. Então, eles têm os esconderijos, há os locais que precisam ser efetivamente identificados através de um trabalho de inteligência policial. É um trabalho que leva tempo, mas é possível se realizar em São Paulo. E posso acrescentar também, doutor? Saúde pública, né? No atual estágio das coisas, virou uma questão de saúde pública. O farejador viu por lá, né? Os usuários ficam, da mesma forma que o traficante está ali na rua, o usuário também, às vezes consome a céu aberto. Tem trazido aqui as matérias, né? Importante a gente ressaltar, né? Porque a gente vai em Cracolândia, não existe mais uma Cracolândia só, são várias Cracolândias. E é uma questão de saúde pública, porque o morador em situação de rua está totalmente vulnerável, ele acaba, de um jeito ou de outro, acaba comprando a droga e isso se torna um círculo vicioso, né? Quer dizer, é uma questão de saúde pública e segurança pública. Falamos, na verdade, de uma questão econômica. São milhares de pessoas viciadas, né? E o que leva à dificuldade, eu acho, e aí teve uma matéria anterior que se falou exatamente o contrário, de não se fazer internação, né? De pessoas, obviamente, sãs, mas no caso da Cracolândia, as pessoas não têm o menor discernimento, é necessário. Essas pessoas estão há muitos anos nas ruas, praticando furtos, roubos, né? Tirando o seu celular, o meu celular, o celular das pessoas ali para poder comprar droga. Então, falta também um elemento da internação compulsória. E é necessário também a mudança da própria lei de drogas, porque há lá um parágrafo em que você consegue desclassificar, em que o sujeito vai responder uma pena muito pequena, que é o artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, o que acaba desestimulando também o trabalho policial. Para que o policial militar, o policial civil vai levar esse sujeito que está com 3, 4 papelotes até a delegacia de polícia? Não dá tempo dele terminar a ocorrência, esse sujeito está saindo pela porta da frente da delegacia. Então, essa perspectiva é que precisa ser modificada, né? Estimular o trabalho policial, né? Através de umas leis mais efetivas, tá certo? E, obviamente, conjugado com o trabalho de inteligência. Boa. Farejador, obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho mais uma vez.
Até semana que vem, hein? Tem mais aí. Semana que vem nós estaremos aí. Boa. Valeu, farejador. Até mais. Agora sim a gente fala sobre o sargento do Exército suspeito de filmar partes íntimas de mulheres. Esse caso aconteceu no Distrito Federal, em Braslândia. Ele agia dentro de um supermercado filmando partes íntimas de outras clientes do supermercado e foi pego por câmeras de segurança que flagraram os momentos em que ele agia as cenas de importunação sexual dentro do estabelecimento. A gente vai conferir os detalhes agora com o repórter Kaique Lima. Nas imagens, é possível ver o homem fingindo que está olhando um produto na prateleira, enquanto coloca o celular embaixo da saia da mulher que está no mesmo corredor. A mulher estranha o comportamento do suspeito, mas não chega a perceber o que aconteceu. Minutos depois, no mesmo supermercado, o homem repete a ação, mas desta vez a vítima é a mulher de saia rosa. A mulher se abaixa para ver se tem um produto na prateleira e em seguida o homem se abaixa ao lado dela e coloca o celular ao lado da saia da vítima. Neste caso, a mulher percebeu a ação do agressor e rapidamente pega o celular dele e tira satisfação. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF, uma das vítimas acionou o batalhão. Quando chegaram ao local, os PMs ouviram uma vítima dizer que o sargento estava fazendo vídeos dela e de outras mulheres dentro do mercado. Ao ser questionado sobre o ocorrido, o militar confessou que tinha feito os vídeos e as imagens estavam salvas no celular. As vítimas e o homem foram conduzidos para a 18ª Delegacia de Polícia na Brasilândia, onde ele foi identificado como o 3º sargento lotado no 1º Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército. Inacreditável, né? O sujeito saía de casa com o celular na mão para filmar as partes íntimas de mulheres dentro de um supermercado. Pois é, mas foi detido e foi uma prisão efetuada pela 18ª Delegacia de Polícia de Braslândia, no Distrito Federal. A gente conversa agora com o doutor Moseli da Silva, delegado responsável por esse caso, está à frente dessas investigações, vai conversar com a gente agora. Doutor Moseli, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, boa tarde. E aí a má notícia, né, doutor Moseli, que queria que o senhor dividisse com quem está acompanhando a gente aqui. Nada aconteceu, né? Assinou um termo, foi liberado já, né? Exatamente. Esse delito é um delito recente que consiste basicamente em registro, a tipificação dele é registrar sem autorização a intimidade sexual. Ele é um pouco distinto da importunação sexual. Se fosse a importunação sexual, de 1 a 5 anos, iria fazer o flagrante dele. Esse delito alterado em 2018, com alteração legislativa em 2018, ele é punido com a pena de 6 meses a 1 ano apenas, né, de multa. E por ser ele de menor potencial ofensivo, a consequência jurídica desse crime é o sujeito ser conduzido até a delegacia e assinar um termo de compromisso de comparecimento a juizados especiais criminais. E em seguida, ele deve ser posto imediatamente em liberdade logo que ele assinar esse termo. No caso específico desse indivíduo, por ele ter vínculo com a corporação do Exército, o oficial, o superior dele foi, no dia dessa condução, ele veio até a delegacia, ele foi intimado, compareceu à delegacia e o sargento do Exército, ele foi levado para a corporação. Provavelmente deve ter tido alguma punição interna, né? Está havendo uma apuração no âmbito do Exército também em relação a ele. Então, ele foi posto em liberdade aqui na delegacia e foi conduzido pelo Exército até o quartel do Exército. E se ele voltar a cometer isso, doutor? Aí o que acontece? Continua a residência nessa situação, a consequência vai ser a mesma, né? Será feito novo registro,
repete todos aqueles novos atos. Enquanto não tiver, apesar de ser repugnante esse fato, né, nós temos que se ater com os verbos do tipo, com a lei prescrita, na lei penal que está descrita, que ela é clara, escrita, né, que se o sujeito ele for flagrado nessa situação de fotografando ou filmando ou realizando registro por qualquer meio de cena de nudez ou semi-nudez, no caso, né, a consequência, sem autorização, a consequência está prevista na lei já, né, 6 meses a 1 ano e multa. Caso se constate que ele de fato tem algum problema mental de atuar de forma incidência com essas condutas, a promotoria civil, né, no âmbito civil, será acionada e eles irão adotar os procedimentos cíveis, né, porque não é dado ao Estado socializar essas condutas, né. Então, no âmbito civil será solucionado esse tipo de situação que infringe a sociedade, especialmente as mulheres. Que coisa. Então, né, doutor José Carlos Blatt, o delegado faz o que está ao alcance, né? A polícia está aí, está agindo, mas a legislação nos dá esse cenário que descreveu agora o doutor Moseli, doutor. Doutor Moseli, parabéns aí pela condução do trabalho. Infelizmente, tanto a Polícia Civil e nós, como o Ministério Público, eu sou do Ministério Público de São Paulo, passamos por essa situação, uma situação que chega a ser constrangedora diante do potencial, né? Muito embora seja uma infração de menor potencial ofensivo, é extremamente danosa para as vítimas, né? A violação à intimidade, à privacidade, o sujeito está registrando isso no celular, a que título, né? Ou seja, seria para distribuição em redes sociais ou para prazer próprio, etc. Então, há uma situação que precisaria ser revista, refletida no Congresso Nacional, a fim de se endurecer essas penas, né? Porque a pessoa fica publicamente exposta, né? Numa situação vexatória, né? E, obviamente, de uma maneira que o Congresso Nacional precisaria modificar. Tenho certeza também, doutor Moseli, que o Exército deverá tomar medidas, né, no inquérito policial militar para a apuração da conduta imoral, né, desse cidadão, né, que obviamente infringe regras de ordem administrativa e disciplinar. Talvez, né, por essas regras administrativas e disciplinares ele até pegue cadeia, puxe lá alguns dias, né, ao contrário do que acontece, infelizmente, diante da nossa legislação penal. Doutor, só um adendo, né, como você pontuou aí, qual a finalidade de ele fazer esse registro? Então, com relação a esse ponto, as imagens mostraram que o celular foi apreendido pela vítima e que foi apresentado à delegacia. Esse aparelho celular, pelo fato de a polícia não poder acessá-lo pela ausência de autorização, a delegacia da 18ª DP já fez a representação para o acesso ao conteúdo armazenado, exatamente para descobrir qual é a finalidade. Se ficar comprovado que esse crime já apareceu outras vítimas, né? Aduzindo que foram abordados na mesma situação. Se este crime se ficar provado no registro celular, o compartilhamento desses registros de cenas de nudez sem autorização, o delito já passa a ser outro, né? De 1 a 5 anos, que é o crime de distribuir esses materiais, né? Registrados sem autorização. Então, só fazendo esse adendo, a Polícia Civil ainda continua, aprofundou, as investigações estão progredindo, no sentido de verificar exatamente esse compartilhamento desse material fotografado, registrado nessas condições. Como é que ele reagiu, doutor, depois que a polícia foi acionada, né? Foi aquela jovem que aparece ali de rosa no vídeo, né? Que a gente estava vendo nas imagens da câmera de segurança, né? Ela toma o celular da mão dele no momento em que ela própria estava sendo filmada e é ela que chama a polícia, né? Aí os agentes foram até o supermercado, é isso? E como é que ele reagiu? O senhor chegou a falar com ele, doutor Moseli? Olha, por ocasião da oitiva dele, né? Foi advertido dos direitos constitucionais. E daí ele apresentou aqui na minha delegacia a versão dele. Segundo ele, era ausência de dolo, de fotografar, que ele estava fotografando preços, né,
de um produto que estava ali próximo, que ele não observou, foi de forma fortuita, que foi flagrado, que havia registrado cena de seminudez ou nudez de outras mulheres. Para ele, segundo a versão dele, foi um acidente, algo acidental. Claro que as imagens mostraram, e a própria versão da testemunha mostraram contradição nessa oitiva dele. Parece estar bastante tranquilo. Foi acionado o superior do exército dele. Assim que ele assinou o termo sequenciado, ele já entrou no próprio veículo do exército, né? Diretamente lá para o quartel. Ele vai ter mais problemas, né, doutor Blatt? Eu acho no que exército do que na sociedade civil, né? E, aliás, essa versão, acho que mostra a veia de comédia, né? Então, ele poderia sair do exército e ser comediante, né? Porque uma versão como essa é, assim, inacreditável. Para dar risada, Para né? dar risada, Apesar que é um fato bastante grave, na minha opinião. E as próprias vítimas, né, ficam de mãos atadas e se questionando, né, doutor Moseli, o que mais falta, né? A gente tem a imagem, né? A jovem que foi flagrada sendo filmada tomou o celular da mão dele, né? E isso poderia nem ter acontecido, né? Ela poderia ter ficado ali eternamente com aquela dúvida, será que aquele cara no mercado me filmou? Enfim, ela conseguiu pegar o celular dele, do autor das imagens, estavam lá no aparelho as imagens. Tem a câmera do próprio supermercado, né? As imagens do circuito interno do estabelecimento, ou seja, o que falta, né? O que falta são leis de acordo, né, com aquilo que acontece, né? De acordo com a violência do ato, né? Leis mais duras, uma legislação que comporte aquilo que acontece na nossa sociedade, né, doutor Moseli? Exatamente. Esse ato em si é repugnante no âmbito das mulheres, né? As mulheres sendo submetidas a essas condições. De fato, como o doutor bem explorou aí, precisa um endurecimento, algo mais rigoroso, né, em relação a esse tipo de comportamento. E teve outras vítimas, o doutor Moseli? Essa mulher foi bem ousada, interessante, né? E outras vítimas, aí tem uma imagem, mas aparecem imagens de outras vítimas que elas não teriam, acho que elas notaram um pouco, dá para perceber uma sensação que elas notaram essa aproximação, mas talvez eu não teria essa malícia, né? A malícia acreditou que deve ter sido involuntário esse movimento deles de agachar e filmar, utilizar o celular na posição horizontal, né? Vertical, do solo para o teto, de modo a capturar as partes íntimas, né, das vítimas. Acho que isso aí foi bem sagaz, né, com certeza. Nessa apreensão, nessa expertise aí, né? E depois dela surgiram outras vítimas, doutor? Que procuraram os senhores relatando terem sido vítimas dessa mesma abordagem? Ele deu bastante repercussão aqui na nossa região, no federal, no entorno, acho que tem rede nacional. Sim. Então, algumas vítimas já procuraram, observaram realmente essa aproximação desse mesmo indivíduo, né, com relação a elas, mas elas ficaram bastante em dúvida se realmente aquilo lá estaria acontecendo com elas, né? Para elas não seria talvez acidental, né? Mas depois de divulgar essas imagens, elas se empoderaram, se encorajaram e revelaram que vieram aqui à delegacia para mostrar que elas também foram abordadas nas mesmas condições, na mesma situação, por um sujeito idêntico ao que foi preso aqui na 18ª DP. Então, assim que extrair essas imagens do aparelho celular, a gente vai fazer aprofundar nessas investigações e verificar, inclusive, a questão de que se esses vídeos foram compartilhados. Então, cada compartilhamento, cada vítima que foi feita nessa situação, será realizado um inquérito policial apartado, de modo que essas penas sejam, ao final, o concurso material, né, caracterizado, e essas penas sejam somadas, né, ao final de uma responsabilização. Doutor Moseli, quero agradecê-lo mais uma vez pela presença aqui com a gente, parabéns pelo trabalho, obrigado mesmo, foi bom ouvi-lo aqui no Flagrante. Até uma próxima. A PCDF agradece toda essa abertura, essa oportunidade para a gente explorar essa situação que é bem repugnante, né, no nosso meio, que isso não possa ocorrer, né, de forma alguma. É a nossa torcida. Obrigado, doutor. Até mais.
Pois é, né? E acaba funcionando como um estímulo, né, doutor? Para outros homens que vão fazer isso, não da mesma forma, talvez, propriamente, mas qualquer tipo de violência sexual, porque isso é uma violência sexual, né? E nesse caso, a esse risco de divulgação, como o senhor colocou, né, de compartilhamento dessas imagens, o que foi até agora descartado, né, nesse caso, mas é uma violência sexual e acaba funcionando como um estímulo para outros casos que possam acontecer. Quem tá vendo isso fala, não aconteceu nada com esse cara, o cara vai no mercado com o celular na mão, filmando o cliente, não acontece nada, fica a porteira aberta para que outros apareçam. E chama atenção, não sei se, enfim, a gente que trabalha há muitos anos com segurança, andar no supermercado com uma mochila nas costas chama toda a atenção do sistema de segurança. Então ele mesmo atraiu, né? Ou seja, que a vigilância do supermercado estivesse ali acompanhando os movimentos dele, né? Verificando os movimentos, né? E a moça foi muito corajosa, né? Ao retirar da sua mão, né? Rapidamente o celular, que certamente, se existirem aí indícios, né? Ou indicativos de que esse sujeito divulgou, propalou essas imagens para terceiros, ele vai responder por crimes mais graves aí, crime de detenção de 1 a 5 anos. Né? Muito bem, flagrante de hoje está chegando ao fim. Quero agradecer demais ao doutor José Carlos Blatt, promotor de justiça, especialista em segurança pública, esteve com a gente aqui. Obrigado mais uma vez, doutor, sempre um prazer. Eu que agradeço a você, Vitor Brown, e a todos os nossos queridos telespectadores e internautas aqui da Jovem Pan. Valeu, doutor. Até a próxima. Até a próxima. E muito obrigado a você que esteve com a gente aqui ao longo de mais essa edição do Flagrante, que volta sábado que vem às 5:30 da tarde. Está marcado o nosso encontro. Continue ligado, na sequência mais informação para você ao longo da nossa programação. E o Flagrante volta na semana que vem. Um ótimo final de semana. Eu espero você. Até lá. Flagrante. A verdade na tela. Realização Jovem Pan News.